E está no ar mais um TV CCIH, direto do Congresso Brasileiro de Controle de Infecção, que este ano chega à sua 16ª edição. No nosso sofá, eu tenho a Olívia Palmeira. Olívia é enfermeira do controle de infecção do hospital na Bahia. E ela vai falar um pouco para a gente da emoção, porque na abertura desse evento, ela representou o seu hospital, ganhando um prêmio de excelência em higiene das mãos, entregue por Didier Pittet, que faz parte da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Olívia, fala pra gente da emoção, né, de ser de Salvador e estar aqui no evento a nível nacional, subir ao palco e receber um prêmio de tanta representatividade. Oi, Vivian, obrigada. Esse prêmio pra gente foi muito importante, não só quanto instituição, mas quanto baianos. Os baianos estão representados nesse prêmio. O prêmio tem notoriedade latino-americana toda, né? Então os países latino-americanos, eles concorreram também, algumas outras instituições, e a cardiopulmonar ter ganhado significa valorização, significa reconhecimento, né? Então eu acredito que não só o Hospital Cardiopulmonar, mas a Bahia está representada nesse prêmio em relação aos profissionais que trabalham dentro dessa área e que dia a dia tentam trazer uma outra realidade para a prevenção de infecção e, obviamente, a higiene de mãos está atrelada a essa atividade. Muito bem, Olívia. Agora fala um pouquinho pra gente o que foi que vocês fizeram, né, lá no hospital de vocês, que trouxe esse prêmio. Como é que foi estruturado isso lá, como é que foi implantado e como é que acontece diariamente? Então esse prêmio, ele significa os hospitais, né? Ele representa os hospitais que implementaram a estratégia multimodal, que é uma estratégia da Organização Mundial de Saúde, onde o Dr. Didier Pittet, o professor, ele é o líder dessa estratégia no mundo. Então a gente, na realidade, aplica essas ferramentas da estratégia multimodal e comprova com resultado que a estratégia multimodal ela funcionou dentro da instituição. A gente trabalha com 5 pilares. O pilar da mudança da estrutura, treinamento, feedback, lembrete de segurança e o clima institucional. A gente sempre comenta que a maioria deles dá para a gente mensurar, mas o clima de segurança institucional ele é sentido no momento da visita. Então, quando a gente recebe já como a notícia do finalista, né, que já pra gente já era uma coisa muito boa, porque imagina você ter vários países disputando, né, você ter várias instituições e você já entrar como finalista pra gente já foi ótimo. Olha, vocês já estão nos 5 hospitais finalistas, então a gente recebeu a visita e eles vão sentir se realmente tem clima de segurança, se realmente a nossa equipe pensa nisso e até que ponto a gente implementou inovações em relação à higiene de mãos. Então eu acho que o que pegou mais, assim, eu digo que o que fez com que a gente ganhasse esse prêmio logo quando a gente ficou nos 5 finalistas foi a gente demonstrar criatividade para que a informação da higiene de mãos pudesse chegar na nossa equipe operacional, porque aí tá, eu sempre falo, né, higiene de mãos, as pessoas sabem, mas nós, controladores de infecção, nós temos que criar alternativas e estratégias para que essa comunicação que a gente quer passar chegue de fato ao nosso funcionário, ao nosso integrante. Então, basicamente, as estratégias em que a gente montou, a gente conseguiu ter resultado. Então a gente mostrou lá no gráfico, aqui também no congresso, onde eu dei aula sobre isso, meus colegas também, no prêmio lá na abertura, a gente demonstrou quando a gente montou em 2012, o quanto isso repercutiu de resultado. Esse ano na cardiopulmonar a gente está com infecção zero de corrente sanguínea na UTI geral, então a gente comemorou 1 ano de infecção zero, a nossa incidência diminuiu, a nossa pressão de colonização diminuiu. Paralelamente, a gente tem a taxa de adesão de higiene de mãos aumentando. Então, a gente consegue provar que a estratégia multimodal, ela dá certo e repercute no resultado final. Então, foi basicamente isso que foi observado e fez com que a gente realmente fosse direcionado para esse prêmio. Então, você percebe que nessa premiação vocês disputaram com hospitais de todo o mundo. Países latino-americanos. E aí o estado, né, lá da Bahia veio com esse prêmio, como você falou, é algo que não é só o hospital, né, que ganha essa representatividade, mas é uma forma de mostrar a Bahia, o Nordeste, a nível internacional.
Mas, Olívia, conta pra gente, porque eu soube que vocês fizeram uma novidade lá no hospital de vocês e eu tô querendo essa habilitação. Eu tô querendo, gente, essa habilitação, e a Olívia vai falar, através dessa estratégia multimodal, essa atividade lúdica, mas que trouxe tanto retorno positivo. O que é essa habilitação? Porque eu tô precisando de uma também, né? Até porque eu também sou controladora de infecção. Conta pra mim. Então, Vívia, a gente trouxe várias estratégias em que a gente usa no hospital, e essa habilitação de fato foi o que foi comentada. A gente passa aqui no congresso e as pessoas perguntam, e essa história de habilitação? O próprio PT falou muito dessas habilitações, falou que gostou muito da ideia. Bom, a gente pensando no pilar treinamento, a gente pensou assim, não dá mais para colocar ele na sala de aula integrante e falar mais uma vez de higiene de mãos. Ele sabe que higiene de mãos é importante, ele sabe que ele precisa fazer higiene de mãos, mas a gente precisa chegar no consciente dele e fazer com que ele de fato entenda o que a gente está falando. E veio o projeto de a gente pegar as leis de trânsito que mudam o comportamento para trazer dentro do ambiente hospitalar. Então a gente pensa assim, bom, se a pessoa pega o carro e vai para a rua, ela pode, sem estar habilitada, ela pode pôr em risco a vida de outra pessoa. Se a pessoa também não higieniza as mãos, ela também põe em risco a vida da pessoa, porque ela pode levar algum evento. Então vamos fazer o seguinte, já que a pessoa, para pegar a habilitação, para ir para o trânsito, precisa de uma habilitação, vamos fazer uma habilitação de higiene de mãos para a área assistencial. E quais foram os critérios que vocês adotaram para que a pessoa possa conseguir essa habilitação? Então, o que acontece? É um projeto voltado para assistência direta ao paciente. O nosso integrante, ele faz uma prova teórica, faz um treinamento de reciclagem, né, em relação à higiene de mãos. Depois ele faz uma prova teórica. E aí, no segundo momento, a gente monta um cenário realístico, onde esse cenário realístico, algum membro do controle de infecção faz a avaliação dele, com cenários voltados para a categoria profissional. Então, se é de enfermeiro, tem cenário de enfermeiro, se é fisioterapeuta, tem cenário de fisioterapeuta. E nesse momento, a gente dá a nota da habilitação da parte prática. Caso esse integrante, o funcionário, ele perca em alguma avaliação, ele retorna para fazer o que ele perdeu. Então, ele retorna para fazer a teoria ou ele retorna para fazer a prática. Se ele tiver 70% de aproveitamento, e aí eu deixo bem claro, né, 70% de aproveitamento da média dos dois, 70% de aproveitamento ou da teoria ou da prática, né? Quando ele consegue isso, a gente dá uma carteira de habilitação para ele. E uma carteira muito parecida com a habilitação de trânsito, para que leve para o consciente, né, para o subconsciente, que de fato a mesma coisa que ele faz no trânsito. Então, assim, a gente tem o cuidado de não ser certificado. Tem que ser habilitação para que ele entenda que aquilo ali é uma habilitação para ele dirigir a vida do paciente, digamos assim. E aí ele leva isso no crachá e aí ele fica ali no momento. Esse projeto da cardiopulmonar tem mais ou menos 2 anos e alguma coisa. As carteiras de habilitação, elas têm tempo de validade, como habilitação de trânsito. A gente não é habilitada a vida inteira. Então, a gente faz a habilitação novamente, tem 2 anos. E agora, nesse ano de 2019, a gente pretende ter outras estratégias de habilitação de trânsito inseridas na habilitação que a gente tem. Então, a ideia era que nesses 2 anos a gente pudesse habilitar todo mundo do hospital. Depois que a gente habilitasse todo mundo do hospital, a gente sabia que ia vencer as carteiras, e em cima disso agora, a partir de 2019, 2020, a gente tem outros projetos relacionados à habilitação de higiene de mãos. Muito bem, Olívia, parabéns pela iniciativa, né, que é um exemplo, né, que eu acho que em relação a custos, é um custo muito alto. Se alguém em outro hospital gostou da ideia e quer implantar esse serviço de habilitação para incentivar a prática de higiene das mãos, ou é algo que é fácil de implantar? Olha, não é fácil, né? Agora, assim, a gente tem muito investimento de horas de pessoas, isso aí é fato. Por quê? O treinamento teórico, você consegue colocar todo mundo numa sala, fazer o treinamento teórico e depois a aplicação de uma prova. Mas a habilitação prática, ela requer fazer de 1 por 1. Então, imagina que se você dá trabalho ali, bastante. Porque a gente tem que passar no cenário e, basicamente, essas pessoas, hoje, pelo menos na nossa realidade, elas demoram entre 10 a 15 minutos para estarem no cenário. Por quê? Porque depois que termina o cenário prático, a gente faz um feedback para ela. Fala, olha, você foi excelente em X, mas você precisa melhorar em Y. E esse feedback é fundamental, porque ele sai de lá com a sensação de que ele trouxe a teoria para a prática no momento ali que a gente faz o cenário realístico. Então,
A gente entende que é trabalhoso, mas a gente faz. Quais estratégias hoje que a gente tem utilizado? Tentar treinar pessoas para avaliar também com a gente, para que a gente possa montar vários cenários e a gente consiga, no momento que uma está avaliando, outras pessoas estarem avaliando. Então vocês formam avaliadores também para ajudar, para dar mais celeridade a esse processo. Sim. Esse é o projeto agora da gente ter algumas pessoas. A gente já tem 2 pessoas fazendo também a avaliação, mas a ideia é que a gente vai aumentar, a gente vai ter um número maior de leitos, então a ideia é que a gente de fato aumente esse número de avaliadores para nos ajudar na habilitação prática. A carteira, depois que ele sai, hoje em dia a gente tem um trabalho de mandar para a gráfica, de montar essa carteira. Então assim, basicamente ela não custa caro, né? Ele vai ficar 2 anos. Financeiramente, não... Financeiramente eu acho que não é uma coisa que custa caro. Agora, do ponto de vista, eu falo assim, financeiramente direto, né? Porque o indireto, que é a hora homem trabalhada, sem dúvida é algo que vai requer muito trabalho. Todavia, o retorno, né, é imensurável, porque diminui, como você falou, é 1 ano sem infecção primária na corrente sanguínea, na UTI. Diminui também, acredito que, taxa de mortalidade relacionada a IRAS, né? Então, isso é algo que todo investimento vale a pena, né? Porque são vidas que estão sendo preservadas no ambiente hospitalar. Olivia, muito obrigada pela sua entrevista. É um prazer para mim estar aqui entrevistando você. Muito sucesso para você lá na Bahia. A Olivia também é professora, gente, do nosso curso, é professora lá em Salvador, foi nossa aluna e está indo aí levar esse prêmio para toda a Bahia. E até uma próxima, um bom retorno para você. Logo mais a gente volta com mais um TV CCIH. Eita, tu ia falar. Eu ia falar porque eu não dou aula só em Salvador. Dá aula em outros, né? Mas deixa, tá bom.